Ok, então vamos lá. Hoje, nós vamos estar falando um pouco de análise de vibração, recuperação de elementos mecânicos, técnica de desmontagem de elementos mecânicos, análise de falhas em máquinas e uso de ferramentas e montagem de conjunto. Tá ok. Pessoal, análise de falha. Vocês lembram dos elementos rolantes? Rolamentos, engrenagens, os eixos onde que é fixado esses elementos, tá? Eles são montados em conjuntos mecânicos. Aqui no caso, nós temos um modelo de uma bomba, tá? Um desenho de uma bomba, acionado por uma correia, polias, tá? E correia, e tem um motor aqui na imagem, tá? Ele está bombeando fluido daqui, passando por aqui, a tubulação, e indo para o destino dele, tá legal? E aqui nos mancais tem um conjunto que promove o giro, tá? Tem um rotor internamente, tá? Aqui também no motor nós temos o rolamento e o rotor que está em constante movimento, tá? Então, ele tem rotores, tá? Esse conjunto de bomba tem um rotor internamente, onde você tiver um deslocamento de massa, não tiver um perfeito balanceamento, ele vai provocar essa vibração, tá legal? Além do conjunto do rotor, nós temos também a situação dos mancais de rolamento, tá? Nas extremidades também é um elemento de máquina que pode provocar vibrações, tá legal? E quanto nas tampas dos motores também, tá legal? O mais importante é entender que todo o corpo em movimento e giro, ele tem que ter um deslocamento, tá? Mínimo. Para quê? Para evitar essa vibração excessiva, tá? Então, a carga distribuída, as folgas controladas, desmontagem, alinhamento, balanceamento, são todos elementos, são todas situações que a área de manutenção mecânica tem que atentar para evitar esse tipo de transtorno. Porque essas vibrações aqui, ele vai promover um mau funcionamento do equipamento. E com certeza ele vai ocorrer quebras dos componentes, tá? Dos parafusos, das tampas, fazer quebra das tampas dos mancais, fazer quebra das bases, tá? De fixação, tá legal? E vai reduzir a vida útil dos rolamentos e engrenagens, que faz parte desses elementos e máquinas, desses equipamentos, ok? Aqui, pessoal, tem uma parte interessante. A aplicação do sistema de análise de vibração permite detectar e acompanhar o desenvolvimento das falhas dos componentes de máquinas. Por exemplo, permite a análise de vibração e constatar as seguintes falhas. Pessoal, e esse equipamento, ele vai captar a frequência, tá? A frequência de funcionamento do conjunto. Então, esse equipamento, ele tem a capacidade de avaliar seguintes consequências: os rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, e os elementos que eu acabei de comentar com vocês: acoplamentos desalinhados, rotores desbalanceados, vínculos desajustados, eixos deformados, lubrificação deficiente, folga excessiva em buchas, folga de rigidez,
falta de rigidez, problemas aerodinâmicos e hidráulicos, cavitação, desbalanceamento em rotores e motores elétricos. Então, pessoal, são possíveis falhas, tá? E nesses elementos que compõem os equipamentos. Ele faz uma análise, esse equipamento faz a análise da amplitude e frequência de funcionamento, tá? Ele vai gerar um gráfico, tá? De amplitude e frequência de acordo com o funcionamento de cada componente. Aqui, por exemplo, aqui tem um conjunto, está representando para vocês um conjunto de motor a 1480 RPM, acoplado num redutor. A primeira engrenagem aqui do redutor tem 83 dentes. A segunda engrenagem do redutor tem 25 dentes. Tem outro acoplamento. Nisso, de 1480 já pulou para 4.914 RPM. Ele amplificou a rotação desse equipamento aqui, tá? Esse equipamento, ele possui um conjunto de engrenamento aqui dentro, 62 dentes nessa parte de engrenamento aqui e 93 dentes nesse par de engrenamento, tá legal? Resultando num conjunto de 3.276 RPM. Então aqui você percebeu, pessoal, que no motor roda 1.480 RPM, no eixo de saída do redutor tem 4.900 e no meu equipamento em si eu estou rodando com 3.276 RPM. Então tem uma mudança de rotações, tá? E está vendo que nessas extremidades eu tenho rolamentos, um conjunto de rolamento aqui no motor, nas tampas dianteira e traseira. Nas tampas do primeiro estágio e do segundo estágio do redutor, eu tenho um conjunto de rolamentos também. E aqui no conjunto do equipamento eu tenho um conjunto de buchas, mancal de deslilamento, tá? Mas eu tenho engrenagens aqui também, tá legal? Então esse equipamento consegue pegar a frequência e amplitude desses conjuntos, das tampas de rolamentos, gerando um gráfico. E esse gráfico, essa relação de frequência e amplitude, é a análise em cima do comportamento dos elementos. Tá legal? Pessoal, alguma dúvida por enquanto nesse gráfico aqui? Pessoal, dúvida? Ana, Érica, Jean, Gustavo, Ludmila, Maicon, Atiele, Raul. Maicon, eu preciso falar contigo, Maicon. Referência às atividades. Tá ok, pessoal? Aqui a gente fala um pouquinho das análises espectral dos principais anomalias. As principais anomalias, os fenômenos, né, que a gente fala aqui, de acordo com a frequência e amplitude, que é o comportamento dos elementos, ele vai apresentando desbalanceamento dos componentes mecânicos, desalinhamento, mau ajuste mecânico. Aqui são todas possíveis falhas que ocorrem no conjunto de máquina, viu, pessoal? Desbalanceamento nos componentes, principalmente dos rotores, estatores, tá? Dos corpos girantes, desalinhamento, mau ajuste mecânico, avarias nas engrenagens, quebra de dente, por exemplo, tá? Turbilhamento de películas de óleo. Então, talvez seja uma má escolha do lubrificante, ou colocou o lubrificante errado, selecionou errado talvez a viscosidade do lubrificante, tá? Tudo aqui pode provocar essa películas de óleo, essa quebra aqui na película de óleo, tá? Excitação hidrostática e mau estado das correias de transmissão. Esse mau estado da correia de transmissão, pessoal, ela está sendo empregada aqui, ó, por exemplo.
correia de transmissão, tá vendo aqui? O que transmite movimento e torque do motor para a bomba é a correias, tá? Então, a mal seleção, o uso correto, mau alinhamento, desalinhamento, tá? Desgaste das polias, tudo pode ajudar a provocar a vibração. Pessoal, dúvidas? Essas vibrações aqui, pessoal, esses picos que apresentam velocidade independente, vibração pode ser passada, né? De vibração de máquinas vizinhas, vibração de origem elétrica, tá? Além da mecânica, tá legal? Ressonância de estrutura e eixos, tá? Densidade espectral provenientes do componente aleatório das vibrações. Esse aqui, pessoal, a gente pode trazer em cima da cavitação dos fluidos, tá? Que é o mau dimensionamento ou mau funcionamento, procedimento de partida de linha de vapor ou de ar, tá? Pode provocar cavitação, tá? Mudança da velocidade do fluido, principalmente. Aqui, escamação dos rolamentos pode ter um aspecto de desgaste, onde vai promover deslocamento de material da pista interna ou externa, ou até do corpo girante, das esferas ou dos roletes, tá? Aí começa a promover essa escamação dos rolamentos, tá? A trita é uma lubrificação, tá? Má lubrificação ou folga excessiva, tá? Ou mau ajuste nas folgas, tá? Então, a gente pode promover atritos nos corpos girantes também, tá? Aqui uma tabela de frequência e direção de observações por causas variáveis, tá? Nos elementos de máquinas, turbulhação de óleo, desbalanceamento, defeito de fixação, defeito de alinhamento, excitação elétrica, velocidade crítica de rolamento, de rotação, correia em mau estado, engrenagens defeituosas, pinhão que é falta de falsas voltas, talvez seja até promovido por quebra de dente, excitação, a hidrodinâmica, deterioração dos rolamentos. Então, são as possíveis causas e as frequências, tá? Prováveis, tá? E as direções de esforço. E o equipamento que vai fazer a leitura e a captação dessa frequência é chamado de sonda ou captação, ou captadores, tá? São esses equipamentos, sensores eletrodinâmicos. São sondas onde você vai encostar essa peça aqui, tá? Nos mancais dos equipamentos, tá? Esses sensores, tá vendo? Tem um cabo interligado na máquina, tá? Onde ele vai captar as vibrações, as frequências de vibração. Aqui são equipamentos mais antigos, tá? Hoje são todos compactos, fáceis de transportar, registram todas as informações em seu CPU, tá? Antigamente era tudo manual, tá? Analógico, não guardava memória, tá? Hoje já são apresentados equipamentos mais recentes. Quer ver? Vamos ver se mostra analisadores. Aqui, ó, tá? Os analisadores são considerados como igual os notebooks, tá? Onde já são interligados diretamente. O usuário do equipamento, ele cria a sua rotina de inspeção, tá? Carrega no note toda a rota de inspeção de todos os equipamentos,
tá? Vocês estão vendo aqui o cabo passando por aqui e sendo instalado aqui no mancal do equipamento, tá? O operador está aqui operando, tá? O operador do equipamento fazendo a sua análise, tá? Então esse cabo vai pegar as vibrações desse equipamento e vai fazer as análises, tá? Então antigamente era bem manual, de acordo com os resultados de frequência, o operador tem que fazer a análise, tá, dos resultados de frequência que é apurado, fazer anotações e fazer os relatórios. Agora não. Hoje já estão tudo na parte com computadores e assim que ele pega e faz a sua captação das informações, ele já faz os relatórios de a interpretação das frequências dos equipamentos, tá? E é interessante o seguinte, para o sistema aqui, para a interpretação das vibrações, não basta só colocar o equipamento, introduzir ou fazer análise do equipamento nas máquinas, tá? Aqui no computador, no software, ele depende de informações, qual o rolamento que é utilizado nesse equipamento, tá? Qual a codificação dos rolamentos, qual que é o número de dentes de cada engrenagem aí dentro pertencente. Ele precisa de informações para ajudar a interpretar os resultados das frequências, tá? Não é apenas introduzir o sensor no equipamento, tá? Na máquina, e esperar basear os resultados de frequência. Só que ele não consegue filtrar qual que é a frequência dos rolamentos, das engrenagens, dos corpos girantes, tá? Então ele precisa de mais algumas informações para conseguir interpretar isso. Tá legal? Qual o óleo lubrificante? Porque se ele consegue interpretar resultados nesse nível aqui de rolamentos, se está deteriorado ou não, se ele fala se engrenagens estão defeituosas, se acoplamento está desalinhado, se rotores estão desbalanceados, vínculos desajustados, eixos deformados, lubrificação deficiente, folga excessiva nas buchas, falta de rigidez, problema de dinâmico, cavitação, desbalanceamento, nós precisamos alimentar esse software com várias informações do equipamento. Tá? Pessoal, o que eu orientei até agora, alguma dúvida? Ele é bem teórico, né? Tranquilo? Não, tranquilo. Então, a análise de vibração, análise de vibração, ele é um aliado muito importante para a manutenção, tá? Geralmente tem empresas que possuem equipamentos que fazem essa análise. O investimento ele é muito alto, o equipamento é muito caro, tá? Tem equipamentos que custam mais de 100 mil reais e, além disso, tem que capacitar o seu operador, tá? Para conseguir manusear, operar e interpretar os resultados na análise de vibração. Tá legal? Pessoal, dúvidas por enquanto? Deixa eu só ver aqui um ponto aqui importante. Bom, pessoal, também uma parte muito importante da manutenção é a área de recuperação de elementos mecânicos, tá? É importante essa área de recuperação de elementos, porque dependendo do que se danifica no equipamento, tá?
um motor elétrico, um redutor. Geralmente, algumas empresas possuem alguns elementos em sobressalente, tá? Talvez ele possua alguns redutores, alguns motores sobressalente, reservas, né? Danificou um redutor, ele tira esse redutor e substitui por um outro, tá? Nem toda empresa tem todos os redutores em estoque, tá? Reserva, quer dizer, tá? Nem todos os motores. Alguns que ele talvez tenha em grande número. Por quê? Para manutenção, o mais importante é a redução do tempo de máquina parada. Para mim reduzir o tempo de máquina parada, a área de manutenção tem que adotar alguma estratégia para reduzir o tempo de máquina parada, tá? Parou por um determinado causa, um motor elétrico, é mais rápido trocar o motor elétrico por um outro do que abrir aquele motor elétrico e trocar todos os componentes. Porque o que é demorado não é só apenas abrir o motor elétrico e trocar os componentes, é retirar ele da base do equipamento, sacar o acoplamento, ou sacar a polia ou a engrenagem que está acoplado, conectado com ele, tá? E depois fazer a desmontagem. Então, esse procedimento, ele leva muito tempo, tá? Ele é demorado, não é rápido. Muitas vezes, talvez, até tem empresas que adotam alguns procedimentos. Se é trabalho em altura, tá? Tem que fazer liberação de trabalho à altura. Daí o pessoal de segurança tem que ir lá no local e fazer todo aquele procedimento de liberação de serviço, tá? Para que o mecânico, o operador ou eletricista, ele não choque, tá? E isso vai só agregando e somando o tempo de máquina parada, tá? Então, para manutenção, ele tem que adotar umas estratégias que reduz, que vai ajudar a produção a não perder tempo de produção parada, tempo de produção, tempo sem produzir, tá? Então, a manutenção tem que trabalhar nessa rotina. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui alguns. Além de equipamentos, podemos ter recuperação de elementos, tá? Aqui está mostrando para nós algumas situações onde vai ajudar bastante a parte de recuperação de alguns elementos também, tá? Então, pessoal, por algum motivo um redutor ou um motor parou, é feita a manutenção. Ah, Paulo, eu tenho um redutor da mesma configuração, mesmo modelo, mesma relação de velocidade, mesma relação de redução. Lá no departamento de equipamentos reservas. Olha, então vamos lá pegar lá e vamos levar para o setor, né? E fazer a troca. Retirar o que foi danificado, tá parado, tá? E fazer a troca. Daí a equipe de manutenção vai entrar em ação em situações de manutenção. Assim que ele liberou, colocou para rodar a máquina, a linha produtiva, tá? Ele vai pegar esse motor redutor e vai realizar a manutenção. Ele não pode simplesmente, assim que parou por uma falha mecânica, e guardar esse redutor. Ele não pode. Ele tem que ir para a oficina, esse redutor, entrar em análise para ver qual o motivo que ele entrou em colapso, né? Ele danificou, tá legal? E deixar ele preparado para futuras manutenções, para futura, assim que preparou, terminou, fez a devida manutenção, ele volta para o departamento de equipamentos reservas, tá?
Então, não podemos guardar esse equipamento danificado. Sim, após retirada da quebra, é feita a manutenção, é substituído os elementos danificados, é feita a recuperação do que provocou a falha, é lubrificado e é guardado no departamento de equipamentos reservas, tá? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Tranquilo. Aqui, pessoal, está só mostrando equipamentos de antigamente, tá? E hoje, tá? Aproveitando essa imagem, olha só como que é a robustez e proteção. Proteção não tinha nenhuma, tá? E era tudo manual, tudo dependendo da situação do operador. Então, toda a situação de operação e de perfeito trabalho aqui desse equipamento está à mercê do operador, do mecânico, do operador que seja, tá? Hoje em dia, o pessoal de usinagem aqui, um torno, tá? Hoje o torno é feito com programação para computador, tem proteções, tá? O operador não fica em contato diretamente com a placa, com as ferramentas de usinagem, tá? Então, hoje, de antigamente para hoje, está bem distante a realidade uma da outra, tá legal? Aqui está falando um pouquinho da parte de recuperação, tá? Análise de conjunto, análise de cada um dos componentes em termos de desgaste, qual a gravidade da avaria, quais os elementos que podem ser aproveitados. Isso aqui, pessoal, são análises que a área de manutenção tem que realizar para quando tem uma real quebra do equipamento, tá? Vamos supor que tem uma falha mecânica e parou esse equipamento aqui, ou esse ou este, tá? Então, a análise do conjunto, a análise de cada um dos componentes do termo de desgaste, qual a gravidade da avaria, quais os elementos que podem ser aproveitados. Talvez uma análise de decisão de melhoria. Talvez nós estamos trabalhando com equipamento desse porte e que hoje em dia, como já possuímos equipamentos tecnológicos bem mais evoluídos, tá? É o momento talvez pegar de acordo com o número de quebras, com o rendimento, com o limite de trabalhos, é encostar ele, tá? Ou reservar ele para algumas atividades que não tenha tanta prioridade e importância, tá? E fazer a adequação do novo, tá? Muitas vezes essas análises aqui é feita para fazer esse tipo de decisão, tá? De compra de equipamento. Fazer o upgrade desse equipamento não tem como, tá? Fazer o upgrade, porque ele é 100% analógico, manual, tá? Então, convém deixar para outra atividade, fim, e fazer adequação com um conjunto novo, tá? Mais atualizado. Pessoal, dúvidas? Em termos de solicitações dinâmicas, as seguintes características devem ser consideradas. Aqui é o seguinte, pessoal. Resistência à vibração, choques, rupturas, desbalanceamento, desgaste comprovados por atrito, de acordo com as condições operacionais de trabalho. Isso aqui, pessoal, são algumas solicitações que, conforme com o tempo e o desgaste do equipamento em si, dos seus componentes, ele vai provocando, tá, essas situações que elas se tornam até irreversíveis, dependendo das situações. Não se compara, talvez até o investimento para fazer essa recuperação e colocar ele em perfeitas condições de trabalho não valeria a pena, tá? Recuperação de eixo, isso aqui é interessante. Os eixos são elementos mecânicos sujeitos a estáticas. Para recuperar um eixo,
vários parâmetros devem ser definidos. Entre eles, os seguintes são os importantes. Recuperação de eixo, tá? Análise das condições de trabalho do eixo, como primeiro passo. Rotações por minuto ou por segundo que eles executam. Condições ambientais do meio onde se encontra. Presença eficiente de lubrificação. Pressões específicas por ele exercidas ou suportadas. Então, pessoal, quando um eixo lhe danifica, tem essas análises que a gente tem que ser feito, tá? Conforme a sua quebra. Tá legal? Eu sei que muitas vezes esses passos aqui é muito difícil de se encontrar, porque excesso de carga é um dos fatores que um operador não vai avisar para o pessoal de manutenção. Ah, nós aumentamos a produção, o equipamento embuchou devido a aumentar a carga. Essas informações dificilmente vai parar na manutenção, tá? Talvez foi uma falha operacional, tá? Talvez fizeram um teste e trocaram algum componente e provocaram a quebra do eixo, tá? Então, muitas vezes é muito difícil fazer essa análise de eixo, tá? Além dos eixos, rolamentos, engrenagens, é da mesma situação também, tá? Aqui, pessoal, que a gente viu nas matérias anteriores. Construção de um eixo novo, reconstituição do eixo por solda, tá? Muitas vezes, vai assim, Paulo, qual que é o mais rápido? Fazer um eixo novo ou reconstruir um eixo por soldagem? Os dois processos são bem distintos, são bem diferentes, tá? Só que o tempo quem vai determinar praticamente se a obra capaz de fazer isso e equipamentos também capazes de fabricar ou recuperar, tá? Então, o tempo, eu nunca fiz uma medição, aferição acompanhando. O mesmo eixo, qual que era mais rápido? Fazer do zero, do tarugo de eixo maciço, a partir do zero, ou pegar um eixo quebrado e recuperar ele, tá? Então, são duas situações bem distintas, onde cada um tem que ter sua destreza e seus procedimentos. Um de processo de fabricação, tá? E outro um processo de soldagem e que no momento da pós-soldagem tem que se realizar também usinagem. Então, os dois vai ser utilizado usinagem e colocado para trabalho, tá legal? Eu sei que a garantia maior é o novo, tá? É fazer um novo. Porque se a chance de ocorrer uma falha depois de tiver pronto um eixo soldado ou um novo, o soldado, devido ter uma descontinuidade já internamente, tá? E ter um processo de soldagem a mais, se caso esse processo não tiver condizente com os procedimentos, bem feito, tá? E de acordo com o tempo de espera de resfriamento, para fazer a usinagem, o resfriamento, para fazer os ajustes na tolerância das dimensões, dificilmente, assim, a chance de ocorrer uma falha é muito grande, tá? Então, a chance de ocorrer uma falha com o eixo soldado é maior que um eixo novo. Aí eu vejo dessa maneira. Aqui eu acabei de falar para vocês. Para recuperar um eixo por processo de soldagem, tem três processos: preparo do eixo, escolha do material de adição e processo de soldagem e procedimento de soldagem. Só que aqui não falou também depois o procedimento de usinagem, tá?
Então, se eu vou fazer um eixo novo, só vou trabalhar com usinagem. Aqui não, vou ter soldagem e usinagem. Tá legal? Usinagem, esse procedimento aqui, ó, essa imagem. Tem um torno mecânico antigo aqui, tá? Um torno mecânico, onde você tem um eixo e está sendo usinado o seu eixo, tá bom? Quando quebra, você vai ter um enchimento com solda, igual vocês viram nos vídeos anteriores, e vai ter a usinagem aqui depois, tá? Aqui está tendo alguns procedimentos de emendas, tá? De eixo. Pode falar. Eu não entendi muito bem a diferença entre usinagem e soldagem. Para mim era a mesma coisa. Ah, tá, não, é diferente. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se eu pego umas imagens aqui para você. Aqui, ó. Achei legal. O processo, vocês estão vendo minha tela, né? O processo de usinagem, eu vou ter equipamento onde eu vou estar usinando, fabricando o eixo do zero. Vamos ver se esse vídeo mostra. Tá? Aqui está mostrando, selecionando a ferramenta, tá vendo, pessoal? Onde está promovendo a usinagem, tá? Esse torno aqui, provável que seja um torno CNC, tudo automático, tá? Mudando a pastilha, tá? Tem um procedimento de usinagem. Ele está fabricando, está confeccionando de acordo com os diâmetros necessários para deixar o eixo. Então a gente está fabricando ele do zero. Pegou material maciço, material bruto, e está usinando de acordo com a sua necessidade. Ok? Usam vários tipos de pastilha de acordo com a sua atividade ser feita, tá? Tá vendo? O material 100% maciço, não tem nenhuma emenda, nenhuma chance de ter uma fissura, tá? Tá fazendo uma rosca nessa parte do eixo. Tá vendo, pessoal? Uma peça acabada. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui é,
Vamos ver se ele mostra para nós. Tá vendo aqui, pessoal? A ponta do eixo foi recuperado. Tá? Tá vendo? Teve uma quebra na ponta do eixo e ele foi embutido. Tá vendo? Então tem uma montagem de uma ponta necessária aí. Tá? Ele vai preparar para fazer a soldagem. Então aqui é uma peça acabada, tá vendo? Só que teve uma quebra na ponta do eixo. Então ele usinou uma ponta e foi embutida. Ele está fazendo um aquecimento do conjunto. £340, está mostrando aí para nós. E ele está fazendo um procedimento de soldagem. Tá? Tá vendo ele fazendo a emenda naquela ponta? Ela emendou a ponta. O mais demorado é o tempo de resfriamento, tá vendo? Tem que esperar reduzir a temperatura, para depois ele ir para o torno. E fez um... Vocês estão vendo que aqui, pessoal, ele montou um relógio comparador para fazer um alinhamento aqui na montagem da placa. Aqui é a placa do torno, tá? Aqui é um relógio comparador, onde você, antes, no momento do aperto da placa, você vai ajustando. Aqui está o eixo soldado, tá? Agora tem que fazer um acabamento, a usinagem, tá? Então você montou esse eixo na placa e na ponta e tem que fazer um alinhamento, tá? Desse conjunto aqui, na montagem aqui da placa, para depois fazer a usinagem, senão ele vai ficar torto, tá? Vai ficar desbalanceado. Ou melhor, desnivelado também, né, na ponta do eixo. Olha lá, fazendo o trabalho de usinagem. Tá vendo, pessoal? Ali pronto. Então ele soldou e usinou. Érica, alguma dúvida, Érica? Entendi, professor. Obrigada. Bacana, né? Então tá. Fica novo também, tá vendo? Nem parece que foi emendado. Tá? Tá vendo? A ponta de um eixo. É um eixo de um equipamento. Aqui pode ser montada uma engrenagem, tá? Do conjunto de um redutor, por exemplo. Então, pessoal, a chance de ele ocorrer a falha novamente é maior nesse aqui do que um eixo novo, tá? Muitas vezes não, né? O pessoal vai montar um eixo novo e quebra novamente. Mas essa quebra, pessoal, está ligado a várias consequências, várias situações que saiu fora da normalidade do conjunto, tá? Daí que vem o trabalho do operador, vem o trabalho do pessoal de manutenção, tá? Para saber o que realmente promoveu aquela quebra. E o operador, o pessoal da produção vai ficar quieto, não vai falar nada, porque talvez fez alguma operação errada, que não podia, excedeu a carga que não, devidamente, não era para ter ocorrido. Aí com certeza quem vai sofrer as consequências são os equipamentos. Principalmente com a falha de máquina desses certos equipamentos, tá? Daí geralmente a culpa de quem que é? É de operação, da produção. Não é culpa, é um mau procedimento realizado, tá?
uma falha. Talvez muitas vezes o equipamento tem que ter limitadores de carga e capacidade, tanto elétrico como mecânico, tá? Então, muitas vezes é sobrecarga, tá? É um registro a mais aberto, uma válvula aberta um pouquinho a mais, só para ver a capacidade máxima da planta. Só que todos os equipamentos são restritos à sua capacidade produtiva, tá? Se você aumentar a sobrecarga, com certeza os equipamentos, alguma parte de algum equipamento não vai suportar e vai entrar em colapso, vai quebrar. Tá legal? Pessoal, até agora entendido o que a gente comentou? Uma dúvida? Aqui, pessoal, está mostrando algumas pontas montadas, tá? Algumas emendas, tá? Então tem uns pinos para fazer a emenda, tá legal? Meio padrão de união, né? Aqui os procedimentos de soldagem, efetuar a montagem, estabelecer a temperatura. É o que vocês viram naquele vídeo lá, efetuar a montagem, alinhou, posicionou lá a ponta danificada, estabeleceu a temperatura de pré-aquecimento, efetuou a soldagem, deixou a solda resfriar lentamente para evitar choques térmicos e realizou o tratamento térmico, se caso necessário, né? E a usinagem. Eu só não falo da usinagem aqui, tá? Só soldagem. E aqui ele fala de recuperação de mancais. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui é um redutor de velocidade. Só que aqui é de grande capacidade. Olha o tamanho da pessoa aqui, ó. Ela é grande pra caramba, tá? Então tem 1, 2, 3 estágios. 1 estágio, 2 estágios, 3 estágios. Tem 3 eixos aqui, ó. 3 estágios, tá? Então, recuperação de mancais. Mancais, ele chama essas regiões onde estão apoiados os rolamentos, tá? Então, tá os eixos apoiados e entre eixo e mancal tem um rolamento, tá? Então, esses mancais têm os parafusos, que é fixado aqui na base, aqui, ó, tá? E muitas vezes pode ser de rolamento ou pode ser de bucha. Aqui está mostrando a parte de bucha, casquilho, tá legal? A bucha pode ficar montado aqui entre o eixo e o mancal da caixa, tá? Ou o rolamento. Então pode ser um mancal de bucha ou um mancal de rolamento, tá? Geralmente esse metal antifricção é utilizado quando eu tenho um trabalho com óleo. Então em velocidades elevadas, muitas vezes, tá? Ele é trabalhado apenas com óleo. No momento que ele entra em movimento, em giro, tá? O eixo ele entra em equilíbrio, tá? E não tem contato com esse mancal batente que é antifricção. Vai ter praticamente uma película de óleo, tá? Então não pode faltar óleo de jeito nenhum nesse sistema aqui. Aqui também está mostrando sobre recuperação de engrenagens. Muitas vezes tem que ter uma preparação das cavidades, tem que ter um processo de soldagem muito controlada e ajuste dos dentes, tá? Então a recuperação das engrenagens, pessoal, esse conjunto aqui, ó, de engrenagens aqui. Quando eu tenho falha na engrenagem, muitas vezes eu consigo recuperar, tá? Fazendo um trabalho de alívio de tensão do dente, trabalho de soldagem e ajuste do dente depois de soldado, feita a soldagem, tá? Recuperação de roscas, tá? Você quebrou o parafuso dentro dos furos, tá? A gente consegue fazer a remoção desses parafusos, tá legal? É um trabalho bem minucioso e é demorado, tá? Onde nós possuímos ferramentas onde a gente consegue promover furos e fazer travamento para promover o desrosqueamento do parafuso quebrado dentro da tampa, por exemplo. Tá legal? E caso se ocorrer um desgaste
nas roscas internas dos furos, nós conseguimos deixar ele mais largo, tá? Quando fazer um trabalho, deixar ele mais largo e ajustar ele com os machos, tá? São ferramentas apropriadas para fazer novas roscas, tá? Com um diâmetro um pouquinho maior, mas pelo menos vai resolver a situação da quebra da quebra, da danificação, que danificou a rosca, tá legal? Ou até introduzir uma nova rosca, tá? Aqui está mostrando os procedimentos, tá? Fazer um novo furo, passar o macho, introduzir um helicóide de rosca, tá? Ou deixar ele mais largo e introduzir apenas o parafuso novo, caso tiver como fazer isso, tá legal? Aqui mostra para nós fazer comentário como que é feito o procedimento. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Pessoal, 9 horas já, tá? 9 horas. Vamos fazer o nosso intervalo, tá legal? Daqui 15 minutinhos a gente volta, tá ok?
Pessoal, vamos lá? Todo mundo aí? Jean, Ludmila, Ana, Érica, Bora. Gustavo, Maicon. Sim. Okay. Professor, eu estou usando a internet do meu celular porque a internet aqui de casa parou de funcionar. Aí se eu não responder é porque minha internet caiu, tá bom? Tá ok, combinado. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre técnica de desmontagem e técnica de montagem de conjuntos, tá? Conjuntos mecânicos. Eu vou mostrar aqui primeiro. Eu quero mostrar um vídeo para estar ajudando a agregar o entendimento. Eu vou comentar, tá ok? Eu tenho um vídeo aqui que vai mostrar um pouco a parte de desmontagem e montagem do moto redutor, tá ok? Da ECW, tá legal? 안녕하십니까. SEW 서비스팀 정영호 주임입니다. 모타 교체하는 요령에 대해서 설명해 드리겠습니다. 일단 모타를 분해하기 위해서는 망치, 키, 육각 렌치, 스패너가 필요합니다. Eu só vou tirar o áudio dele, vou estar comentando algumas situações. Primeiramente, ele vai drenar o óleo, tá? Todo redutor tem óleo lubrificante. Então, no momento que você vai realizar uma desmontagem, tem que drenar, retirar o óleo, tá? Então, aí é o plug da parte mais baixa do nível de óleo, tá ok? Depois você extraiu o óleo, aí você vai começar a promover a desmontagem. Ele apresentou algumas ferramentas que vai ser apenas utilizado. Esse é um moto redutor. Estou usando uma luva, tá? Proteger a mão. Vocês estão vendo aqui na parte superior aqui do redutor, pessoal, o respiro dela aqui, tá? A gente comentou nas aulas anteriores, sem o respiro, o redutor ele vai aumentar a pressão internamente e com isso vai danificar os retentores, tá? Retentor de entrada e 그 다음 키와 망치를 이용해 커플을 해체합니다. 우선 키를 감속기와 모타 사이에 나 있는 홈에 대고 망치로 가격해 커플을 끼워줍니다. 그 다음 모타 팬 쪽을 살짝 내려주면서 모타를 분리시킵니다. 일단 신규 모터를 교체하기 위해서는 aí, pessoal, ele fez a desmontagem, tá legal? Vocês estão vendo que dentro da caixa redutor é uma caixa vazia, apenas com eixo, rolamento e engrenagens, tá? Aqui dentro, tá legal? E agora, como ele desmontou, ele vai fazer o procedimento de montagem. Aqui é o flange, tá? Onde vai voltar o flange do motor, aqui novamente. Tem apenas 1, 2, 3, 4 tirantes, onde é preso as porcas que ele retirou, tá legal? Então, primeiro ele vai usar esse spray para fazer limpeza do flange, um ambiente onde vai
assentar o flange do motor, tá? Algumas ferramentas que você vai utilizar, pincel, estilete para fazer limpeza, chave para apertar novamente. Aqui esse spray para fazer limpeza, um pano, e aqui a junta química, tá? É uma junta química, o que vai promover a vedação para que não vaze o óleo lubrificante, tá ok? 록타이트 제거제, 록타이트, 스패너, 붓, 칼이 필요합니다. 일단 감속기 컵표면에 남아있는 록타이트 제거제를 이용하여 제거를 해줍니다. 일단 록타이트 제거제를 컵표면에 골고루 도포를 해주시고 약 1분간 그런 다음 칼을 이용해 컵표면을 긁어주면서 록타이트를 제거를 합니다. 그 다음 깨끗한 보로를 이용해 깨끗이 세척을 해줍니다. 그런 다음 록타이트를 컵표면에 골고루 도포를 해줍니다. 도포가 완료되었으면 신규 모터와 커플을 해줍니다. 커플 시에는 모터 뒷부분을 살짝 내려준 다음 윗부분으로 덮는다는 느낌으로 커플을 해줍니다. 그런 다음 너트를 채워줍니다. 일단 손으로 최대한 채워줍니다. 손으로 끝까지 채워준 다음 스패너를 이용해 으로 조여줍니다. 커플면에 남아있는 록타이트를 보루로 깨끗이 세척을 해줍니다. 이렇게 해서 모터 교체가 완료되었습니다. Pessoal, vocês viram o procedimento de desmontagem e montagem?
ela é bem simples, tá? A situação é que tem que prestar atenção no que você está fazendo, tá? Ficar bem focado e concentrado, porque muitas vezes a gente tem que anotar, fazer um croquis, tá? Tirar algumas fotos. Hoje em dia, com o smartphone, a gente tira algumas fotos, né, antes de fazer a desmontagem ou durante a desmontagem, registrar algumas fotos, que vai ajudar no posicionamento das partes que a gente está desmontando, ok? Porque muitas vezes você desmonta e talvez você vai montar só amanhã, tá? Dependendo da situação que está ocorrendo lá, a desmontagem sua. Então, para que não ocorra o esquecimento, tá? É importante registrar através de croquis, fazer um desenho à mão mesmo, fazer um desenho, ou registrar através de fotos, tá? Alguns posicionamentos, alguns procedimentos, algumas imagens do elemento montado, tá ok? Para depois não gerar no momento da montagem. Talvez uma tampa virada, ou uma peça faltando, um anel elástico, um parafuso que talvez era não estava em determinado ponto, estava no outro. Então, para tomar muito cuidado. Anotar alguns distanciamentos de elementos de máquina, tá? É importante no momento de colocar no ponto o equipamento, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas vamos lá. Pessoal, alguma dúvida naquele vídeo? Eu separei outro vídeo para mostrar o ventilador, o rotor, né, do motor elétrico. Ele desmonta ali a parte da tampa da ventoinha ali do motor, tá? E ele mostra, é bem claro ali o rotor, o ventilador ali do motor. É o item que não pode faltar no motor elétrico, tá? Então ele está fazendo ligações ou uma ligação do freio motor, tá? E mostra claramente o ventilador ali do motor. Então eu vou passar ele para vocês verem. 안녕하십니까. 서비스팀 정용우 주임입니다. 이번엔 브레이크 교체에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 브레이크 교체 시에 필요한 부품은 별렌치, 드라이버, 십자 드라이버, 스패너, 서클릿 플라이어. 일단 펜가드에 있는 볼트를 불러 펜가드를 분해해 줍니다. Tá vendo, pessoal? Esse ventilador aqui é muito importante para a parte da refrigeração do motor elétrico, tá? Aqui é um sistema de freio, tá, do motor. Só que essa parte aqui, esse ventilador aqui, esse rotor, esse ventilador é importante para o resfriamento do motor elétrico, tá? Sem esse elemento, ele não vai ter a troca térmica e com isso ele pode promover falha, tá ok? Então tomar muito cuidado. Tem que ter o ventilador para promover o resfriamento do motor. 서클립 플라이어를 이용해 서클립을 제거합니다. 그 다음 드라이버를 이용해 펜을 분리시킵니다. 그런 다음 별렌치를 이용해 브레이크 엔드실드에 있는 볼트를 제거합니다.
다 되었으면 팁박스 커버를 열어줍니다. 그런 다음 이 정류기에서 브레이크 코일선을 제거해 줍니다. 정류기에서 코일선을 빼준 다음 브레이크를 들어 올려 브레이크를 분해를 해줍니다. 브레이크 교체 시에는 브레이크를 로타 끝단에 살짝 걸쳐줍니다. 그런 다음 코일선을 한 가닥씩 단자대 쪽으로 집어넣어 줍니다. 네, 한 손으로는 코일을 들고 한 손으로는 코일을 잡고 같이 내려줍니다. 이때 디스크와 캐리어상에 홈이 있기 때문에 잘 맞춰서 집어넣어줍니다. 그 다음 볼트를 잠가줍니다. 그 다음 펜을 홈에 맞추어 끼워줍니다. 그 다음 서클립을 채워줍니다. 그 다음 행가드를 끼워줍니다. 그런 다음 정류기의 코일선을 결선해 줍니다.
포회선을 정리해주고 팁박스를 닫아줍니다. 이렇게 브레이크 교체가 완료되었습니다. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, técnica de desmontagem e montagem, tá? Igual a gente viu no vídeo, tá? A desmontagem ela é simples, só que depende de alguns procedimentos, tá? Desde o uso de ferramenta, principalmente registrar informações, tá? Aqui, a desmontagem, aqui tem umas informações bacanas aqui. O que precisa ser feito é o seguinte: alguma sequência de procedimentos que deve ser observado. O desligamento do circuito elétrico, sempre, qualquer pessoa, mecânico, eletricista, operador, que vai fazer, principalmente dentro da indústria, os procedimentos de intervenção no equipamento, vai precisar ser necessário manusear, retirar, ajustar, trocar alguns elementos dentro do equipamento. A primeira coisa é desligar o circuito elétrico, tá? Na empresa geralmente tem um procedimento de cadeado, tá? Então o pessoal eletricista é chamado no setor, onde é feito o desligamento elétrico do equipamento, e lá no quadro de comando ou na sala PCM, na sala de controle ou no próprio equipamento, é retirado o fusível ou travado o disjuntor, feito algum procedimento que vai garantir que o equipamento não funcione, não rode, tá? E nisso depois é introduzido o cadeado de segurança, um cadeado para ninguém tem acesso a essa ligação, tá? É um cadeado do operador, tem um cadeado do mecânico, do eletricista que está envolvido, todas as pessoas envolvidas nesse procedimento de parada do equipamento, tá? Para evitar que ligue esse equipamento. Então é importante o desligamento do circuito elétrico, tá? Remover as peças externas, feitas de plástico, por exemplo, de borracha de couro. Primeiro remover as peças que possa danificar, tá? Facilmente no procedimento de desmontagem. Fazer a limpeza de máquinas, daí das peças. Drenar os fluidos. Antes de abrir as tampas, é muito importante, hein? Limpeza da máquina, externamente, para remover a sujeira, terra, insumos, fluidos, tudo que possa entrar em contato com a parte interna do equipamento. Drenar o fluido, retire todo o óleo lubrificante ou graxa que está dentro desse equipamento. Remova o circuito elétrico. Remover alavancas, mangueiras, tubulações e cabos. Calça os componentes pesados, tá? Introduza equipamentos e içamentos se for necessário, tá? Acima do equipamento tem que ter pontos de apoio, onde você pode introduzir ou montar uma talha, tá? Ou equipamentos que vão auxiliar você na desmontagem, tá? Então, primeiramente, é ver esses pontos aqui, tá? Aqui está o comentário de cada um deles, tá? Aqui está a parte de desapertamento, para desmontar os parafusos, desapertar os parafusos, tá? Tem uma sequência de aperto e desaperto, tá?
Aqui no caso só tem só duas fixações. Solte a primeira e a segunda. Aperte a primeira e a segunda. Tá? Se eu tenho três parafusos, tá? Primeiro, segundo e terceiro, que é a sequência, primeiro, segundo e terceiro, tá? Aperte alternadamente, tá? Até a metade do esforço e depois termine de apertar com o restante do seu esforço para terminar de vedar mesmo, de apertar a tampa, tá? Aqui no caso nós temos aquela sequência de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando eu tenho 4 elementos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? É um cruzamento, é um aperto cruzado, tá? Tem essa disposição 1, 2, 3, de 6 elementos, tá? Aperto sucessivo cruzado também, tá? 1, 4, aqui ó, aqui tem um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então é 1, 4, 3, 6 e 2, 5. 1, 4, 2, melhor, 1, 4, 3 e 6 e 2 e 5. Tá? Aqui, no caso, é 1, 3, 2, 4. Tá? Nesse caso aqui, é 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Tá ok? Agora tenho mais elementos aqui. Tenho 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é 1, 5, 1, 5, 3, 7, cruzado, tá vendo? Cruzado. 4, 8, 2, 6. Sempre cruzado. Tá? Mesma coisa aqui. 1, 5, 3, 7, 4, 8, 2, 6. Tá vendo, pessoal? Tudo cruzado. Então, quando tem 8 fixações, é cruzando sempre. Tá? Pessoal, dúvida nesse procedimento de aperto dos parafusos, de acordo com a quantidade? Então, sempre o aperto na montagem, tá? O aperto das porcas, dos parafusos, é feito cruzado. Tá? Pessoal, dúvidas? Érica, Ana, Jean, Gustavo, Ludmila, Marco, Natiele, Raul, dúvidas? Não, professor, tudo certo. E o importante, no momento que você vai apertar os parafusos, vocês viram aquele doutor onde ele fez a limpeza do flange e depois introduziu a junta química? Ou você utiliza a junta química ou utiliza o papelão, tá? Para fazer a vedação. Aqui está mostrando alguns procedimentos de lavagem de peças, tá? A parte de limpeza de peça é muito importante. Tem umas maquininhas portáteis, onde você tem os fluidos que pode promover a retirada do óleo e da graxa, tá? Ele tem um reservatório, onde ele vai bombear aqui para o lado de cima e você faz lavagem das peças. A parte da limpeza das peças é muito importante. Aqui tem um procedimento. Ó, durante a lavagem de peças, as seguintes medidas de segurança devem ser seguidas. Utilizar álcool de segurança, manter o querosene sempre limpo e filtrado. Aqui tem um procedimento de filtragem, viu? Descartar o querosene uma vez por semana, se a lavagem for frequentemente, para tirar o querosene saturado. Manter a máquina de lavar em ótimo estado de conservação. Limpar o piso e os locais onde o querosene estiver respingado. E lavar as mãos e os braços após o término da lavagem para evitar problemas na pele. E manter as roupas limpas e usar sempre calçados adequados. Separar as peças lavadas em lotes, de acordo com o estado que se encontram ou que sejam. Tá? Sim, pessoal, for secar peças, o importante é tomar muito cuidado com o ar comprimido, tá?
o importante é deixar ele sempre para escoar, secar ali, porque muitas vezes no ar comprimido tem contaminantes, tem água, tá? Que vai estar contaminando, né? Pode estar oxidando, introduzindo água, pode estar oxidando as peças mecânicas, tá? Principalmente as peças feitas em aço carbono. Não utilizar o ar comprimido em contato com a pele, tá? É proibido. Utilizar sempre, na desmontagem e montagem, pessoal, manuais e croquis, tá? Sempre tenha um manual ao seu lado, ou realize um croquis, ou muitas vezes quem tem um smartphone vai estar registrando com fotos os procedimentos de montagem. Tá? O importante é lembrar como que estava no momento da montagem, é lembrar como estava montado antes. Tá legal? Aqui, atividade de pós-desmontagem. As atividades mais comuns a seguir é o seguinte: você vai desmontar porque você vai confeccionar a peça. Você lembra lá do nosso eixo quebrado? Você vai confeccionar a peça nova, um eixo novo, ou você vai fazer uma recuperação, tá? De uma peça. Você vai substituir os elementos de máquinas, os rolamentos, parafuso, os retentores, substituição dos elementos de fixação, os parafusos, pinos, anéis, tá? Elásticos, rasqueteamento, que é a limpeza e faceamento das tampas, recuperação das roscas, se caso for necessário, correção dos erros de projeto. Vamos supor que tem que fazer uma adequação no projeto, então da mesma maneira, tá? Para evitar que o equipamento ele danifique novamente, tá? Recuperação de chavetas. Então, durante a atividade de desmontagem, temos as recuperações, trocas pertinentes, tá? E na montagem, pessoal, utilizando os manuais e os croquis, tá? É fazer o trabalho inverso, tá? Aqui você está vendo um equipamento, um torno mecânico, onde está desmontado o equipamento. Em cima da bancada está todas as engrenagens que vai ser pertinente para a montagem novamente, tá? Então é importante a limpeza, a organização, a iluminação, a atenção, tá? Para promover a montagem de todos os elementos no equipamento. Aqui está usando um equipamento de içar, tá? Um içamento, uma talha, um tifor, um moitão, tá? Usou a cinta para ouvir o deslocamento da peça do equipamento, tá? Aqui muitas vezes, se caso o ambiente é muito poluído, tá? Que possa sujar, contaminar os elementos abertos aqui, tá vendo os rolamentos expostos aqui, pessoal? Não pode ter contaminação com sujeira, com água, com umidade, tá? Então muitas vezes o pessoal tem que isolar para evitar contaminação. Terra, sujeira, cavaco, tá? Folhas, tá legal? Então, muitas vezes se faz uso de proteção mecânica, com papéis ou isofilme, tá? Fazer um teste de funcionamento, tá? Antes de colocar a tampa no lugar, depois que trocou, recuperou o equipamento, o redutor, por exemplo, tá? Faça um teste antes de montar a tampa, ver se está tudo funcionando perfeitamente. Fazer uma pré-lubrificação antes de colocar a máquina em funcionamento, antes de encher com óleo lubrificante. Sempre, pessoal, tomar muito cuidado no posicionamento das peças, tá? No momento da montagem, tá legal? Aqui tem um passo a passo, primeiro passo, segundo passo, tá vendo que está aumentando o número de peças, tá? E o último passo, tá? Todo montado. Aqui é um conjunto de engrenagens, onde está mostrando o passo a passo, montar das tampas e dos eixos, tá?
Montagem em série, da mesma posição, do mesmo jeito, tá? O efeito é mostrar o passo a passo da montagem do conjunto, tá? O importante é garantir que todas as peças que foram desmontadas, eles sejam montadas novamente. Todas as folgas, distâncias, ajustes necessários têm que ser aplicados aqui na montagem. Tomar muito cuidado, os calços, principalmente nos calços, tá? A aplicação onde estava cada calço, distanciamento, para que promova a correta montagem, tá? Pessoal, dúvida por enquanto na montagem? Uso de ferramentas, vocês viram naqueles vídeos lá que na mesa só tinha a ferramenta necessária para promover a desmontagem e depois a montagem, tá? Então são ferramentas chave fixa aqui, por exemplo, chave estrela, tá? Com 45 graus, chave estrela aberta, que tem uma abertura para facilitar a montagem, chave estrela de 15 graus, diferente do 45, chave estrela para motor de arranque, tá vendo? Também tem uma certa curvatura, tá? De acordo com a sua aplicação. Chave combinada, tem uma região que é a fixa e a estriada, tá? Ela é chave estrela com boca também, tá? Combinada. Chave de bater, uma chave preparada que ela pode levar impacto, pegar uma marreta ou um martelo e bater aqui nessa extremidade para promover a desmontagem e a montagem, tá? Chave soquete também são muito utilizadas no trabalho de desmontagem e montagem dos equipamentos, com alguns acessórios, né? Tem alguns posicionamentos para fazer de acordo com a força, o apoio, com a catraca, com os tensores, tá? Chave Allen, tem longa, tem curta, tem cabeça arredondada, abaulada, tá? Tem para várias aplicações, de acordo com a posição e aplicação dos parafusos, tá? Chave de fenda Phillips, tá? Ela tem a ponta preparada para ser introduzida na cabeça fixa, da Phillips também, tá? A ângulo duplo, tá legal? Chave de fenda e a Phillips. Chave de fenda e Phillips. Chave de cano e de tubo, tá? São bem empregadas na manutenção também. Chave de boca ajustável. Alicate universal, tá? Muito empregado na manutenção também, mecânico e eletricistas. Alicate de pressão, ela tem uma trava onde você, no momento que pressiona, pega a peça, tá? De acordo com o perfil, você consegue travar ela e ela não faz abertura, ela fica presa, tá? É muito utilizada na manutenção também. Alicate de pressão. Alicate para anéis internos e externos, de acordo com a aplicação do anel, tá? O anel trava está na parte interna, tá? Está na região externa, tá? Você tem os alicates para anéis. Alicate para desmontagem do anel interno e alicate para desmontagem e montagem de anéis externos, tá? Pessoal, dúvidas aqui nesses alicates? O anel está por dentro do alojamento, tá? E aqui o anel está na região externa do eixo, tá? Uma ferramenta muito importante é o torquímetro. Paulo, como que eu posso aplicar a força corretamente no aperto dos parafusos? É através do torquímetro, tá? Cada parafuso tem um torque ideal, tá? Um aperto correspondente de acordo com o seu diâmetro, a sua medida, tá?
e você utiliza a tabela de parafusos para saber qual que é o aperto correto. Você ajusta a sua máquina, seu torquímetro, e você faz o aperto, tá? Então, tem várias configurações de torquímetro. Hoje em dia, pessoal, tem ferramentas para todo tipo de trabalho, para desmontagem e montagem dos elementos, tá? E aplicação. Hoje tem várias soluções, tá? Empregadas no seu dia a dia. Você pode fazer uso dos catálogos virtual da Legendore, tá? Onde tem ferramentas para todas as aplicações, tá legal? Pessoal, referente à aula de hoje, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Não, professor, tranquilo. Professor, lá Tranquilo, na né? plataforma lá eu só achei esquisito porque eu postei as atividades na quinta-feira à noite e só mostrou que eu postei na sexta-feira à noite. Eu não entendi. Eu também não Os sei. Eu vou vídeos dar uma olhadinha lá. da atividade. Aí eu vi que o senhor avaliou meus vídeos, mas não avaliou a atividade. Certo. Foi meu período que não estava comprado para fazer a avaliação, né? Mas tá dentro do prazo, sexta-feira, tá? Então, tá tranquilo. Beleza. Eu também não sei porque se postou na quinta e foi registrar na sexta, não sei. Mas geralmente ele é fiel. No dia que você posta lá, ele está lá executado. Mas tá dentro do prazo ainda bem. Beleza, beleza. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Hoje, pessoal, vocês têm que postar a atividade. Hoje nós temos a atividade 6, né? 5, desculpa, que é a aula de hoje. O vídeo e o material a ser estudado. Até às 11h55 da noite. Tá ok, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Um questionamento? Amanhã eu vou iniciar a matéria nova, tá? O portal eu não preparei ainda, vou ver se eu preparo hoje ainda, tá legal? Referente à sala de aula, controle de automação, tá? Pessoal, dúvidas? Então, pessoal, encerrando a aula agora, vocês já começam a preparar, já vão estar se preparando para fazer a atividade da quinta atividade, tá ok? E eu precisava falar com o Maicon, tá ok? Deixa eu só finalizar, pegar esses minutinhos. Deixa eu só finalizar a análise de falha de máquinas. Esse ponto de análise de falha de máquinas, pessoal, é o que a gente comentou agora durante todas as nossas aulas. A análise da falha, ela é um trabalho de investigação, tá? Onde um mecânico ou eletricista, ele tem que entrar de cabeça mesmo e ver o motivo do dano, da quebra, tá? O motivo da parada da máquina, tá? Se foi excesso de carga, se foi má operação, se foi uma falha de projeto, que talvez já veio com esse detalhe que o pessoal, o fabricante não se atentou. E uma coisa importante é envolver sempre o fabricante, viu, pessoal? Qualquer normalidade dos equipamentos, envolve o fabricante, o dono da máquina também, tá? Talvez tenha procedimentos, alguns ajustes que é pertinente para o seu dia a dia, tá? Talvez no momento que a máquina foi, vamos supor que no momento que a máquina foi vendida e foi feito o startup dela, tá? Não se preveu algumas situações de operação, tá? Talvez até de temperatura.
Talvez ela está trabalhando em temperatura mais elevada, num setor de temperatura mais elevada ou temperatura abaixo do limite permitido, acima ou abaixo, tá? Ela tem um comportamento diferente de funcionamento. Então, pessoal, todos esses detalhes é importante para o perfeito funcionamento do equipamento, tá? Então, eu já vi situações que, por exemplo, um equipamento estava trabalhando a temperaturas negativas e o óleo lubrificante estava sendo aplicado, estava errado, tá? Então, o óleo lubrificante mudou a sua viscosidade, ficou mais viscoso, ficou mais... não ficou tão fluido, então teve uma falha de lubrificação. Não foi lubrificante para o lugar certo, ficou mais pastoso, tá? Então, essa situação promoveu uma falha, tá? Então, um simples ato de uma análise de óleo, de funcionamento, foi uma falha de lubrificação, tá? Que ocorreu e promoveu de acordo com a aplicação do setor. E o setor também teve um momento que a temperatura foi bem mais abaixo, tá? Todas as situações foi só agregando, somando e promoveu a falha mecânica, legal? Então, essa investigação tem que ser bem minuciosa para cercar as falhas, bom? Pessoal, 10 horas, tá? Dúvidas por enquanto, tá ok? Então a gente encerra a aula de hoje, tá? Até amanhã. Vou ficar aqui vou preparar a aula para amanhã, tá legal? E qualquer questionamento, ponha lá no portal lá para nós, tá ok, pessoal? Obrigado, boa aula, até amanhã. E não esqueça, até as 11h50 da noite, postar a atividade 5, tá ok? Professor, Sim, pode ficar um pouquinho na sala para eu falar com o senhor? pode sim, né, Tatiele? Foi a Érica que falou. Oi? Foi a Érica que falou, professor. Oi, sim, Érica. Pode ficar um pouquinho depois que todo mundo sair na sala para eu falar com o senhor? Pode sim. Fica aqui na sala, sim. Tá bom, Tá obrigado. ok. Vou esperar um pouquinho. Tá legal. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã, obrigado. Boa aula. Obrigado, pessoal. Bom estudo. Professor, deixa eu te falar. Amanhã, às 9